essa aula vai ser sobre São Tomás de Aquino. Pois é muito mais grave corromper a fé, do qual vem a vida da alma, que falsificar o dinheiro pelo qual a vida temporal é sustentada. Por que eu botei essa frase aqui? Para tentar sempre já criar a ideia de que ele associava a vida terrena do dia a dia com a fé cristã. Vai ser a base do pensamento dele. Bom, rápida biografia. Ele é italiano de Fossa Nova, região do Lácio, onde fica Roma. Ele teve forte influência na teologia e na filosofia e foi o principal representante da escolástica. A escolástica era uma forma de ensino muito conhecida na Idade Média que tentava associar a fé na igreja cristã com um pensamento racional. E já o tomismo tentava associar a fé cristã com o que dizia Aristóteles. Ele foi muito venerado na Igreja Católica por ser representante da escolástica e do tomismo e foi forte seguidor das ideias de Aristóteles. Aristóteles vai ser muito influente no que dizia São Tomás de Aquino. Aqui uma imagem para representar justamente isso, a Igreja Católica e um livro de Aristóteles. Ele vai sempre tentar associar uma coisa com a outra. São Tomás de Aquino sobre o Estado. Segundo Tomás de Aquino, a res pública é tão natural quanto a família e qualquer outra forma de convivência, justamente como dizia Aristóteles. Para eles, a formação de um Estado é instinto do homem, não é como se homens separados fizessem um acordo. Eles formam por um instinto, como se as pessoas separadas formassem famílias, depois vilas e naturalmente depois formassem um Estado. Então se deriva de um instinto social e mesmo sem o pecado o Estado ainda existiria. O que isso quer dizer? Aqui de novo ele tenta associar os escritos dele com a fé da Igreja Católica. Ele sempre vai fazer esse jogo. Então, o objetivo geral do Estado é o bem comum, enquanto o objetivo de ordem individual é garantir o bem-estar material, devido ao instinto de conservação do homem. De novo, sempre associando e baseado nas ideias de Aristóteles. Os fins relacionados à alma são alcançados através da Igreja, e ele não propõe uma teocracia, mas apenas certo poder indireto do espiritual, representado pela Igreja, sobre o temporal, Estado. Então não é como se ele quisesse que o Papa governasse o Estado. É como se ele quisesse uma bancada católica no Congresso, por assim dizer. E a desobediência das leis se contrárias às leis divinas. Então, se uma lei do Estado, uma lei positivada, fosse contrária ao que dizia a Bíblia, por exemplo, a desobediência dela seria adequada. E tanto o poder espiritual quanto o poder secular, o poder das leis, derivam do poder divino. Aqui 3 formas de governo corretas e 3 formas desvirtuadas, bem como fazia Aristóteles. As boas de governo seria a monarquia, por um só, a aristocracia, por um grupo, e a república, governada por todos. As desvirtuadas, a tirania, oligarquia e democracia, onde as pessoas governam para si. O tirano governaria para si mesmo, a oligarquia governaria para esse grupo seleto, e a democracia é desvirtuada porque ela governaria para a maioria, deixando uma minoria de fora. Democracia seria uma forma da maioria se valer sobre os demais através do governo. E as formas corretas de governo, por assim dizer, seriam onde um grupo, uma pessoa e aí todos governassem para todos. E existem 3 tipos de leis: as leis da natureza, princípios e regras da razão, a física, química e assim, e leis humanas positivadas, as leis do direito, regula as relações do homem entre este e o Estado, e lei divina do homem com Deus. Agora um pouco sobre sociedade, no que dizia São Tomás de Aquino. Ele afirma que o homem, por natureza, busca constantemente a vida em sociedade, o que se evidencia pela natural necessidade. Reafirma-se, portanto, a existência de fatores naturais determinando que o homem procure a permanente associação com os outros homens,
como forma normal de vida. Assim como Aristóteles dissera que só os indivíduos de natureza vil ou superior procuram viver isolados. De novo, voltando para Aristóteles. E aqui as três exceções da vida em sociedade. Seria, por exemplo, um deus, ou um louco, ou um mal afortunado, que seria alguém muito azarado e que por acaso conseguisse não, acabasse vivendo fora da sociedade, por azar, assim, seria mais ou menos o náufrago do Tom Hanks.